10. É um versículo muito conhecido, mas se faz necessária a meditação nessa palavra nessa noite. Vamos orar. Amado Deus eterno, Pai, essa é a tua palavra, não é minha. E a tua palavra diz que essa palavra não volta vazia. Então, ó Pai, quando essa Bíblia é aberta, é a tua boca falando. É, Deus. Então que tu possas, ó Pai, abrir o nosso entendimento e que nós possamos, ó Pai, praticar aquilo que nós estamos aprendendo na tua casa. Porque é isso que cura, isso que salva, isso que liberta, isso que abre porta. Por isso estamos aqui. Senhor, abençoe essa palavra em nome de Jesus. Amém. João 10, quem achou se coloca em pé. E vamos ler. Diz assim, João 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pode sentar. Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração já desde ontem para ministrar um culto que é de luta espiritual, né? É um culto que é perseguido desde o começo, irmão. A nossa igreja não é nada demais, mas nós já tivemos que trocar o nome do culto, porque o Ministério Público ele veio para que falar, né? Ele veio falar que a gente não poderia colocar um culto, o nome que a gente colocou, que o nome original desse culto era culto quebra da macumba. Nós tivemos que tirar o nome e botar lutando contra o mal, porque falou que era intolerância religiosa. Aí a nossa convenção foi lá no Ministério Público, o cara deu para ela um problema e ele falou: pastor, eles estão negando que é intolerância religiosa e não pode botar lutando, ele não pode botar quebra da macumba e não pode botar no corpo da chamada que a gente botava na internet, não pode botar que é luta contra a macumba, trabalho de arriado, despacho, não podia falar nada disso, né? E aí eu coloquei o nome lutando contra o mal. Então, é um culto que é perseguido já de muito tempo. E nós temos que entender que nós estamos debaixo de uma luta, irmão. De uma luta. Você acabou de ler aqui. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. E aí eu tenho que entender como cristão que eu preciso conhecer o meu inimigo. Ninguém ganha inimigo sem conhecer. Não adianta. Ninguém vai ganhar inimigo sem conhecer inimigo. E nós temos que aprender que o diabo tem poder, irmão. Ele é fraquinho, não. O diabo, ele com peteleco, ele acaba com a gente, irmão. O problema para ele é que nós temos Cristo na nossa vida e aí ele não pode nem chegar perto. Ele não pode nem fazer o que ele quer fazer. Mas a verdade é que nós não somos nada perto dele. Nós viramos grande porque Jesus está com a gente. E aí ele nos dá autoridade para vencer o mal. Então, eu tenho que entender que existe inimigo que não dorme. O diabo não dorme. Ele trabalha dia e noite para acabar com vidas. E sabe o que acontece? A igreja hoje não fala mais nisso. A igreja hoje não se preocupa mais com isso. A igreja hoje não está mais lutando contra esse inimigo. Hoje o crente tem medo de falar em diabo.
Hoje alguém fala assim, tem igreja que fala mais de diabo que em Deus. Irmão, eu preciso conhecer o meu inimigo, eu preciso conhecer. Eu preciso entender nessa noite que ele trabalha dia e noite para me destruir. Ele trabalha dia e noite para nos destruir. E aí, Deus coloca esse versículo para mostrar que nós temos um inimigo que veio para acabar com a gente. Mas aí ele fala, mas eu, o Senhor, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E no versículo de baixo, ele vem e fala assim, olha só, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas, ou seja, que Deus está falando ali, olha só, eu venho para que tenham vida e tenham abundância, e eu faço de tudo para você conseguir vencer. Eu faço de tudo para você conseguir vencer o teu inimigo. Só que aí eu tenho que entender que Jesus, ele faz de tudo para você vencer, mas eu tenho que fazer minha parte também. Eu tenho que fazer. Irmão, o inimigo trabalha na tua fraqueza. Se ele vê que você está fraco numa área, ele vai te atacar nessa área que ele sabe que vai te paralisar, e se te paralisar, ele te mata, ele te destrói. Ele sabe disso. Ele sabe qual é a área que está enfraquecida. Ele sabe aonde ele vai tocar em você para poder te atingir. Às vezes é você, às vezes é um filho, às vezes é um parente, às vezes ele sabe como é que ele vai fazer para tentar te paralisar, e aí sim ele acaba contigo. A minha parte nessa noite é entender que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que arrumar força da onde não tem, para poder eu conseguir vencer o mal. Nem que seja me arrastando. Teve profeta, teve pessoas que esconderam. Teve profeta que pediu a morte. E Deus falou, não. Deu comida, alimentou. Agora volta, eu estou com a minha derrota. E nós temos que entender isso, irmãos. Porque senão o inimigo vai passar igual um rolo compressor em cima das nossas vidas. E nós, como cristãos, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Porque nós temos Jesus, que é muito maior do que qualquer diabo, qualquer demônio. E Ele está pronto para nos dar o melhor. Ele está pronto para nos dar vida. Ele está pronto para nos dar saúde. Ele está pronto para nos dar aquilo que Ele tem de melhor. Mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que fazer. Porque senão vai ficar difícil. Porque senão eu não vou conseguir. Eu não vou vencer. É difícil, mas eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho um inimigo que não é piedoso, eu tenho um inimigo que não dá mole, eu tenho um inimigo que destrói, que arrebenta com tudo, e ele trabalha dia e noite contra a minha vida. E aí eu, como crente, eu relaxo. Eu, como crente, eu vou na igreja quando eu quero. Eu vou na igreja quando dá. Eu vou na igreja quando estou bem. Eu vou na igreja assim. Eu oro assim. Irmãos, nós estamos vivendo como se não houvesse inimigo. Nós estamos vivendo relaxadamente, como se não tivesse inimigo. Se Deus abrisse teus olhos espirituais, você ia ficar horrorizado com aquilo que você ia ver. Você ia ver a guerra que está no invisível do mal para tentar te arrebentar. Então eu tenho que ter essa noção. Eu tenho que ter essa ideia.
Por quê? Porque eu tenho um Deus que faz tudo para me dar o melhor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele faz de tudo para você ser vencedor. Só que às vezes eu não quero vencer. É incrível isso. Tem pessoas que não querem vencer. Sabe por quê? Porque não conseguem fazer sua parte. Não conseguem se firmar na igreja. Não conseguem fazer aquilo que tem que ser feito. Não conseguem, irmão. E assim, não é fácil. O cristão, ele passa por um problema. Ele passa. Eu estava contando aqui no último culto aqui, que a minha esposa teve câncer. Você sabe o que é depois de uma quimioterapia, no dia de culto, você tem que ir para o culto? E quero te falar uma coisa, o médico falou para ela assim, olha só, a senhora não pode ir para a igreja, a senhora não pode ir para lugar fechado. Não pode ir para lugar de ser fechado com uma aglomeração, porque a tua imunidade ela cai, vai quase a zero. Então, se você chegar perto de alguém doente, você vai morrendo. Ela não podia procurar, ela não podia tocar em água. A minha esposa acabou de fazer quimioterapia. A gente não só ia para a igreja, como ela ia lavar a igreja. Eu ficava horrorizado, porque ela mexia na água, no sabão, lavava a igreja. Ela participava do culto. Não podia ligar no microfone, pegava o microfone. Fazia tudo aquilo que não podia fazer. E ela não estava com dor de cabeça, não. Ela não estava com dor na perna, ela estava com câncer. Está pensando que a dor do câncer de uma quimioterapia é brincadeira? A pessoa, pergunta a pessoa que fez quimioterapia, como é que ela sai depois de uma sessão de quimioterapia? Entendeu? Pergunta como é que a pessoa sai toda arrebentada, toda doendo, e a pessoa vai para o culto. Proibida de ir mais fácil, não faltou um culto. Está aí viva para contar a história. Glória a Deus. Está aí, ó. Sabe por quê? Porque ela sabia que tinha uma luta e tinha um inimigo que tentou botar ela dentro de um caixão. Ela tinha que lutar contra esse inimigo para ela ser curada e ela ser abençoada. Então, eu preciso entender que eu preciso lutar até quando eu não tenho força, até quando eu não tenho condição. Sabe por quê? O diabo não quer saber se você está bem ou se você está mal. Pelo contrário, quem te bota mal é ele. Ele não quer saber. Ele não quer saber se você está no leito de hospital. Ele não quer saber se você está chateado da vida. Ele não quer saber se você brigou em casa. Ele não quer saber nada disso, irmão. A vida dele é dia e noite para nos destruir. A vida dele é dia e noite para acabar com a gente. E aí o que a gente faz? Nada. Ou quase nada. A gente fica, né, pensando, né, que Deus vai proteger e nada vai fazer, não. Se eu não fizer minha parte, vai ficar difícil de Deus conseguir fazer a dele. Eu já falei aqui várias vezes, Deus trabalha com onde? Deus não precisava de Moisés para libertar o povo de Egito. Deus não precisava de Moisés. Deus não precisava de Arão para ajudar Moisés para libertar o povo de Egito. Deus não precisava. Deus não precisava de Davi para vencer guerra. Deus não precisava de ninguém. Só que Deus, ele trabalha com o homem. Ele sempre usou o homem. Então, para ele abençoar a minha vida, não é de graça e nem cai do céu, não. Eu tenho que ralar, cara. Eu tenho que ralar. Eu tenho que conseguir vencer. Porque não é fácil, não, irmão. Não é mole, não. Não, tem muito tempo que eu não sabia o que quer ficar ter nada.
tive pedra no rim, urinei sangue, uma dor que só Deus sabe. Irmão, igreja, fazia culto, eu fui pra igreja urinando sangue. Aí hoje eu não tenho nada. Fiz exame, a pedra sumiu, não tem mais nada dentro de mim. O médico ficou bobo. Você é porque às vezes o exame pode não dar, não sei o que, conversando com Satanás. Saiu, desarrancou. Agora por que tu acha que desarrancou? Eu não fiquei em casa remoendo dor, não. Eu fui para a igreja gemendo. Eu fui para a igreja com vontade de chorar. Só minha esposa sabe o que eu enfrento aí, ó. Os ataques que eu enfrento. Eu tive uma câimbra essa madrugada, que eu estava sonhando, e a câimbra não ia bater na minha perna, e minha perna estava dobrada. Eu sonhava que eu estava tentando desdobrar a perna, e a perna não desdobrava, porque a dor era tanta, enorme, e eu meio no sonho sentia uma dor assim, quase que insuportável. E aí, eu não sei se eu meio que acordei, que aí eu consegui desdobrar a perna. Mas foi um sonho muito doído, muito terrível. Eu hoje acordei com a minha perna batata doendo horrores. Doendo horror, mas doendo demais. É luta, irmão. É luta. Eu passei uma fase que eu tive que orar a Deus, que Deus tinha me dado pelo inimigo. Eu dormia, acordava sufocado, buscando ar. Irmão, era esse aqui da morte. Eu buscava o ar, o ar não vinha. Acordava do nada, falta de ar. Do nada. Aconteceu isso algumas vezes comigo. Quando Deus falou que era o diabo, tentando me matar dormindo, caí para dentro de Deus, caí para dentro de oração, caí para dentro, mata, caí para dentro de Deus. Nunca mais tive isso. Nunca mais. Eu tenho que entender que eu tenho um inimigo que está lutando contra mim e eu tenho que lutar contra ele. E eu não luto contra ele em casa, eu não luto contra ele gemendo de dor, eu não luto contra ele sentado, eu não luto contra ele assim. Eu luto contra ele resistindo, eu luto contra ele bem ou mal, eu luto contra ele feliz ou triste, eu luto contra ele chateado ou alegre, eu luto contra ele o tempo todo. Aleluia. Para quê? Para que o mal saia de mim. Para que o mal não me atinja. Para que o mal não venha me fazer uma vítima. É isso que eu tenho que entender. Porque senão eu não vou conseguir. Senão eu vou passar uma vida desgraçada no mundo do diabo, mesmo sendo crente. E é o que muito crente está passando. Tem muito crente passando uma vida miserável, mesmo sendo crente, porque não entende que tem que se esforçar. Porque não entende que Deus, Ele está esperando para abençoar. Só que o diabo, ele não tem peninha não, irmão. Quem tem pena, como diz amigo meu irmão ali, o galinho do burro. O diabo não tem pena de mim não, irmão. Não pensa que o diabo do teu pai e tua mãe não tem pena de você, passa a mão na cabeça não. Pai e mãe tem pena de filho. O diabo não tem pena de mim não. Se tu tá mal, ele quer deixar pior ainda. Se tu tá doente, ele quer deixar mais doente ainda. Ele não quer fazer bem para ninguém. Ele quer arrebentar. E aí, se eu não entender isso, que eu ensino aqui todo dia, toda hora, se eu não entender isso, vou sofrer. Vou sofrer. Por quê? Porque o diabo está trabalhando, irmão. E aí, eu vou orar a Deus. Como é que eu oro a Deus para Deus me ajudar se eu não estou me ajudando? Aí Deus vai virar e falar assim, olha só, eu quero te ajudar, mas você tem que se ajudar. Você tem que fazer a tua parte. Tu não está fazendo. Aí o que eu faço a minha? Até
Até a oração fica complicada, irmão. Até a oração fica complicada. Por quê? Porque a gente quer que ele faça a parte dele. Mas cadê a nossa parte? Cadê aquilo que eu tenho que fazer? Que nós possamos ser aqui hoje, daqui a pouco, agora, nós vamos lutar. Nós vamos dar as mãos, nós vamos orar, nós vamos buscar. O mal sai, ele tem que sair. Aleluia! Aqui o diabo não tem vez. Só que tem o seguinte, irmão. Não pensa você que te pega lá fora, te pega. Não pensa você que sai aqui hoje e se você não tomar jeito, continuar com a vida meio barro, meio tijolo no evangelho, ele vai te pegar lá fora de novo. E aí vai ficar brincando de pique e pega. Sai aqui e entra lá. Vai ficar brincando de pique e pega. Porque ele sabe que se pegar no teu ponto fraco, tu entrega os pontos, ele vai ficar pegando o teu ponto fraco. Aí aqui na igreja, ele vai saber que tem que sair. Mas chega lá fora, vem de novo. Aí daqui a pouco, está todo arrebentado de novo. Aí vai dizer, poxa, mas o pastor está orando e sai na hora, daqui a pouco volta. O pastor está orando, mas eu fico bom, daqui a pouco eu fico bom de novo. Claro, irmão. Claro. Se eu não fizer a minha parte, eu dou brecha para o bicho agir. Se eu ver o evangelho mais ou menos, eu dou brecha para o inimigo agir. Então, eu preciso entender, como nós estamos no culto de guerra, eu preciso entender que existe um inimigo, sim, cruel. Um inimigo que quer arrebentar com a gente. E a gente tem tudo para vencer o inimigo. Tudo. É só a gente lutar. Ó, o povo de Israel viu um gigante. Se tremeram. Ficaram olhando o gigante de longe. Davi, franzino, garotinho. Chegou lá, teve que matar o gigante, ficou todo mundo com medo. Isso é um exemplo, irmão. A guerra com o inimigo só se vence se lutar. Se não lutar, a minha vida não vai andar. Eu vou ficar parado, o diabo vai ficar afrontando, vai ficar falando que é grandão, vai ficar... Eu tenho que lutar, irmão. Eu tenho que entender que eu sou pequeno, igual Davi. Eu sou pequeno, o diabo é muito grande perto de mim, mas eu tenho um Deus que é muito maior do que qualquer gigante aí. É muito maior do que qualquer diabo aí. E ele me dá garantia de vitória. Aleluia. Estamos aqui dentro. Vamos tirar nossas cadeiras.